Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel e esse vídeo é mais um vídeo da série sobre as bem-aventuranças. Como eu disse no primeiro vídeo, estou fazendo uma série sobre as 8 bem-aventuranças que estão em Mateus capítulo 5 e esse vídeo é o terceiro vídeo dos 8 que eu estou gravando para esse canal. Então hoje nós vamos falar sobre os mansos, que é a terceira bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, eu peço para você se inscrever nesse canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui a respeito desse assunto. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. Deixe um comentário aí, se você puder. Comente alguma coisa embaixo a respeito do que você está achando dessa série. Se você tem alguma dúvida, eu vou ter o prazer de responder você. O nosso texto está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler aqui para vocês. Está escrito o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Relembrando aquilo que eu venho falando em todos os vídeos, essa característica aqui, essa bem-aventurança aqui que Jesus está falando, são características daqueles que foram salvos, daqueles que nasceram de novo, daqueles que fazem parte do reino de Deus e que entrarão no reino de Deus. Essas pessoas, elas manifestarão as características das pessoas que fazem parte do reino. Então essas 8 bem-aventuranças aqui são as características dos salvos. Então, para você saber se você tem a salvação ou não, é só ler as bem-aventuranças ou assistir os vídeos que eu estou gravando aqui para você, que eu acredito que vai abrir a sua mente. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre os mansos, que é a terceira bem-aventurança que Jesus ele fala para a gente aqui. Eu vou dar aqui nesse vídeo 9 características dessa pessoa que tem essa bem-aventurança. Eu quero ser bem prático nesses vídeos, para que não fique aquela coisa muito superficial, mas bem objetiva. Ou seja, eu quero dar aqui termos práticos para que você possa entender e sair desse vídeo entendendo o que é e o que são as bem-aventuranças e se você tem elas. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Se você tem as 8 bem-aventuranças ou se manifesta algumas delas, você vai saber nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu vou definir o que é ser manso. Ser manso aqui não é uma característica terrena. Ah, essa pessoa é muito calma, então ela é mansa, ela tem a bem-aventurança do ser manso. Não é isso que Jesus está falando. Ser manso é a pessoa que tem autocontrole, que consegue refrear as suas pulsões pecaminosas, que consegue dominar os seus desejos e inclinações para o pecado. Então isso aqui é como aquele fruto de Gálatas 5:22. Quem já leu Gálatas 5:22 sabe que ele fala sobre os frutos do Espírito. É o domínio próprio. Jesus está falando aqui de ser manso, é isso, é a pessoa que consegue controlar, que consegue refrear os seus pecados. Lembra que lá no mundo, antes de você vir para o evangelho, antes de você nascer de novo, você era escravo dos seus pecados, não era assim? Você era escravo do quê? Sei lá, do álcool? Você era escravo da droga? Você era escravo da imoralidade sexual, da pornografia? Você era escravo da cobiça, da lascívia? Você tinha a ira descontrolada que você não conseguia segurar aquilo? Né? Você era um cara fofoqueiro que xingava, então você não tinha controle, então você não era manso, você era um cara iracundo. Vindo por evangelho, nascendo de novo, você vai começar a exercer autodomínio, autocontrole sobre as suas inclinações, sobre a sua natureza caída. Então aqui eu vou dar 9 características bem práticas para que você possa, né, já ir analisando aí se você tem elas. Então primeiro, pessoa que tem essa bem-aventurança ou que nasceu de novo, uma das características práticas ela controla as suas palavras. Então, um exemplo bem prático. A pessoa que vem por evangelho, que nasceu de novo, ela não vai chamar palavrão. Ao longo do tempo, conforme você vai crescendo no evangelho, né, você vai começando a dominar as suas palavras e você para de chamar palavrão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático meu. Eu xingava muito antes do evangelho. Qualquer coisa era um palavrão para mim. Qualquer coisa eu xingava e falava. Então, eu não tinha controle sobre a minha língua. Eu não conseguia me dominar. Eu xingava e ficava com raiva, e xingava bem, mandava o cara lá pra casa, né, você sabe. E eu não tinha controle. Conforme eu fui crescendo dentro do evangelho, o que aconteceu? Comecei a ter domínio. Começou a fluir essa bem-aventurança na minha vida. Eu comecei a controlar as minhas palavras. Claro que eu não cheguei na perfeição, mas hoje eu não xingo mais. Isso é ser manso. Essa é a primeira característica. A segunda, a pessoa que ela é mansa, ela controla os seus desejos. Por exemplo, a pessoa ela não mais é escrava da imoralidade, ela não é mais escrava da sensualidade, isso tanto para homem quanto para mulher.
né? Existem mulheres que antes do evangelho eram sensuais, usavam roupas curtas, né? Eram sensuais nas suas fotos do Facebook, Instagram. Então, vindo pro evangelho, ela não é mais sensual. Essa sensualidade vai desaparecer, vai sumir, ela vai conseguir dominar aquilo. Então, é uma característica. Por exemplo, pessoas que antes de vir pro evangelho eram escravos, tanto homem e mulher, da pornografia. Ela não tinha controle, ela não tinha autocontrole, não tinha domínio lá, antes do evangelho. Então, vindo pro evangelho, exerce domínio. Ela passa a ser uma pessoa mansa, né? Pessoa que cobiçava, né? Não podia ver uma mulher na rua, cobiçava. Não podia ver um homem na rua, cobiçava. Não tinha autocontrole, não tinha autodomínio. Vindo pro evangelho, ela vai conseguir ter. Porque Cristo vai gerar, o Espírito vai gerar dentro dessa pessoa. Então ela passa a ser mansa. Vai começar a dominar. O que mais? Ela obtém vitória sobre os seus pecados. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma pessoa que ela tem essa bem-aventurança aqui é ser manso, ela domina os seus pecados, ela obtém vitória. O que mais? Ela não se ira com facilidade, né? Pessoas antes do evangelho, né? Eu tô dizendo assim porque quem tá no evangelho não pode exercer essas características que eu tô falando para você aqui de ser um iracundo e imoral. Se a pessoa exerce isso aqui, se a pessoa faz isso aqui, ela não é crente. A característica do crente é que ele vence essas coisas. E eu não tô falando sobre perfeição. Tô falando sobre ter vitória sobre essas coisas e não impecabilidade, não me entenda mal. Mas pessoas que antes de virem para o evangelho eram iracundas, qualquer coisa irava, qualquer coisa ficava com raiva. Hoje, no evangelho, ela exerce domínio. Coisas acontecem e ela não se ira com facilidade. Se ira, mas não com facilidade como se irava antes, né? Se irava e já ficava com raiva e já xingava. Hoje não. Característica daquela pessoa que é mansa. Ela não se ira com facilidade. Ela controla os seus pensamentos. Lembra que ser manso é ter autocontrole? Então ela consegue controlar os seus pensamentos. Ela não é mais escrava dos pensamentos imorais, dos pensamentos iracundos. Ela não é mais escrava dos pensamentos cobiçosos. Os pensamentos dentro da cabeça dela, ela tem controle. Ela consegue dominar esses pensamentos. O que mais? A sexta característica, ela tem controle sobre as suas finanças. Por incrível que pareça, pessoas antes de virem para o evangelho não exercia um controle sobre o seu dinheiro, gastava, se endividava. Vindo para o evangelho, exerce controle, porque aprende com Jesus a ter controle sobre os seus impulsos, sobre as suas pulsões, sobre os seus desejos compulsivos de querer gastar, de querer obter. O que mais? A sétima característica, ela se submete à palavra de Deus. Antigamente ela não era mansa, ela era iracunda, ela não obedecia a palavra. Vindo para o evangelho, passa a ser mansa, passa a ter domínio e ela vai se submeter à palavra de Deus. Oitava característica, não retribui o mal com o mal, não se alegra com a derrota dos outros. Isso aqui eu vejo muito crente que diz que é crente, mas não manifesta isso aqui. Quando alguém faz alguma coisa ruim para ele, ele quer retribuir na mesma moeda, quer que o cara se lasque, quer que o cara se ferre, quer devolver o mal por mal, mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que quando fizerem o mal, pague o mal com bem. Orem por aqueles que, né, vos perseguem, aqueles que vos odeiam. Bendizei aquele que vos maldiz. Não é isso que Jesus ensina? Então, uma das características de ser manso é isso. É não retribuir o mal com o mal, né? É não se alegrar com, né, a desgraça alheia, né? Tem um cara que tu não gosta, ou a pessoa te odeia, fala mal de você, e você, quando a pessoa acontece alguma coisa ruim com ela, você se alegra. Não. Isso não é característica de uma pessoa que é mansa. E por último, o nono, não murmura contra Deus. Eu já vi muito crente murmurando contra Deus por situações que ele passa, por dificuldades que ele passa. Ele começa a murmurar e começa a reclamar com Deus. Por que eu estou passando por isso? E questiona Deus porque ele está passando por dificuldade. Não é assim. Um cristão que é manso, que ele tem essa característica de ser manso, essa bem-aventurança aqui de Mateus 5,5, ele não murmura. E aqui vamos a um texto. Em Jó, capítulo 2, versículo 10, está escrito o seguinte: porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra Deus com seus lábios. Sabe o que significa isso aqui? Jó estava passando por uma situação difícil, todo mundo sabe, você que já leu. Jó perdeu tudo praticamente. E nessa situação ele não murmurou contra Deus. Ele não reclamou da situação dele. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Mas estou dizendo que o que é para ser feito é não murmurar, independente da situação, independente daquilo que possa acontecer. Não murmura. A pessoa que tem essa característica aqui, essa bem-aventurança aqui, ela não murmura, independente do que possa acontecer, ela não murmura. Tá bom? Então essa é a terceira bem-aventurança. Ser manso é isso. Não é a pessoa que é calminha, que não briga com ninguém, que não arruma confusão, que fica ali na dela, não.
Ser manso é ter autocontrole sobre a sua natureza caída, sobre as suas pulsões. Se você não tem, ore a Deus para que você possa ter, ou para que você possa nascer de novo, porque todo novo nascido tem que manifestar isso aqui. Isso aqui que eu estou falando para você não é opcional, é uma coisa que se manifesta por natureza no novo cristão, naquele que nasceu de novo. Se manifesta naquele que nasceu de novo. São características daqueles que nasceram de novo. Amém? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, né? Esse é apenas o terceiro vídeo, ainda tem aí, sei lá, mais 5 vídeos aí pra gente gravar, pra me postar aqui nesse canal. Então já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa um comentário e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.